Era a madrugada do dia 26 de abril de 1986. Um teste de segurança que simula uma falta de energia na usina nuclear de Chernobyl estava em curso. Mas uma série de falhas humanas tornou o que deveria ser apenas um teste de segurança no maior acidente nuclear da história, o acidente nuclear de Chernobyl. A usina nuclear de Chernobyl era localizada ao sul da atual fronteira entre a Ucrânia e a Bielorrússia, na cidade de Pripyat, a 90 quilômetros ao norte da capital da Ucrânia, Kiev, que na época era parte da Grande União Soviética, que investiu intensamente em energia nuclear após o final da Segunda Guerra Mundial. Ela começou a ser construída em agosto de 1972 e comissionada em setembro de 1977, quando seu primeiro reator foi instalado. Ela foi batizada originalmente, ainda durante a era soviética, de Lenin Nuclear Power Plant. Ela foi a terceira usina nuclear soviética RBMK e a primeira usina nuclear construída no país. Ela era composta por 4 reatores nucleares RBMK, que são reatores canalizados de alta potência. Havia planos para outros 2 reatores, mas foram abandonados logo após o desastre de 1986. Em conjunto com a construção da central, deu-se também o estabelecimento da cidade de Pripyat, construída para abrigar os trabalhadores e famílias de Chernobyl. Pripyat continha mais de 13.000 apartamentos, quase 100 escolas, um hospital e um centro administrativo central familiar para muitos planejamentos urbanos soviéticos. A cidade foi abandonada em 1986 após o acidente nuclear e atualmente é considerada uma cidade fantasma. A usina era utilizada para a geração de energia no país. Os 4 reatores juntos produziam cerca de 10% da eletricidade da Ucrânia no momento do desastre. No dia 25 de abril de 1986, uma manutenção de rotina estava agendada para acontecer no 4º reator da central nuclear de Lenin. Os engenheiros planejavam aproveitar a ocasião para testar se o reator ainda poderia ser resfriado caso a usina ficasse sem energia. Durante o teste, entretanto, os operadores infringiram protocolos de segurança. Estes mesmos operadores também não foram treinados segundo normas internacionais de segurança e não obedeceram aos cuidados mínimos, e o reator ficou sobrecarregado. Apesar das tentativas para desligá-lo na madrugada do dia 26 de abril de 1986, 2 fortes explosões destruíram o reator central da usina nuclear de Chernobyl, desencadeando o pior acidente nuclear da história. O núcleo do reator de cerca de 1.000 toneladas ficou exposto. Logo em seguida, outras explosões causadas pela liberação de vapor espalhou uma nuvem gigantesca de material radioativo de iodo 131 e césio 137 na nossa atmosfera. Essa nuvem contaminou cerca de 75% da Europa. Logo foi iniciado um grande incêndio que foi combatido imediatamente por brigadas de bombeiros, que chegaram cerca de 20 minutos depois. Porém, a fuga radioativa já era impossível de conter.
De início, foram confirmadas 30 mortes, de 28 bombeiros e de 2 funcionários da usina. Desses funcionários, um morreu devido aos efeitos da explosão de vapor, e o segundo devido a uma dose letal de radiação. No dia seguinte, após o acidente, as autoridades soviéticas estabeleceram uma zona de exclusão de 10 quilômetros, que resultou na rápida evacuação de 49 mil pessoas. Como a radiação continuou a ser gerada, a zona de evacuação foi aumentada de 10 para 30 quilômetros. Foram mais 68 mil pessoas evacuadas de Chernobyl e de Pripyat, pois a cidade vizinha à usina não foi evacuada imediatamente. A população local, na noite do acidente, continuava com suas vidas normalmente, completamente alheios ao que estava acontecendo. Contudo, nas horas posteriores à explosão, algumas pessoas começaram a ficar doentes. Foi reportado que muita gente em Pripyat passou a sofrer de fortes dores de cabeça e sentir gosto metálico na boca, juntos com graves tosses e vômitos. Como a usina era administrada pelo pessoal de Moscou, o governo ucraniano não foi prontamente notificado do acidente. Apesar da tragédia que estava acontecendo, o alto escalão da União Soviética tentou de todas as maneiras ocultar as proporções do acidente. Antes mesmo de Moscou admitir a catástrofe oficialmente, a Suécia e a Finlândia já alertavam para o aumento da radiação. Quando o reator número 4 explodiu, espalhando nuvens radioativas no hemisfério norte da Terra, da Tchecoslováquia ao Japão, e liberando na atmosfera o equivalente a 500 bombas de Hiroshima, a União Soviética tentou controlar as informações para criar sua própria versão dos fatos. O governo escondeu a gravidade do acidente e se recusou a evacuar Kiev. Mikhail Gorbachev, o último líder da URSS, recebeu um telefonema por volta das 5 horas da manhã do dia 26 de abril, lhe informando que havia ocorrido uma explosão na usina nuclear de Chernobyl, mas que aparentemente o reator estava intacto, segundo informações da BBC News Brasil. O historiador ucraniano Sherry Plok explica em seu livro Chernobyl, a história de uma catástrofe nuclear, em tradução livre, que o líder supremo da União Soviética não viu necessidade de acordar outros líderes políticos ou interromper seu final de semana para realizar uma reunião emergencial. Ao invés disso, ele criou uma comissão do governo liderada por Boris Sherbina, vice-presidente do Conselho de Ministros, para investigar as causas da explosão. Enquanto isso, os cidadãos corriam perigo, mas ninguém se atreveu em ordenar uma evacuação. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия. A União Soviética também se recusou a todo momento em divulgar imagens e fornecer à sua população e ao resto do mundo dados mais exatos sobre o acidente. Devido a essa omissão, um grande desfile do 1º de maio foi realizado na cidade, dias após o acidente. As milhares de pessoas que compareceram ao desfile tiveram contato com a nuvem radioativa sem terem conhecimento do fato. As consequências do acidente de Chernobyl foram profundas e muitas são sentidas até hoje, quase 35 anos depois. Em questões ambientais, o acidente foi algo sem precedentes desde que o homem começou a manipular materiais radioativos. Acredita-se que cerca de 25% da radiação do reator 4 tenha sido lançado na nossa atmosfera, e desse material, cerca de 60% dele concentrou-se no território de Belarus, na época uma república soviética. Belarus, que na época era Bielorrússia, foi o país mais afetado pelo acidente na usina nuclear. Cerca de 23% do território bielorrusso foi contaminado
e com isso o país perdeu cerca de 264 mil hectares de terras cultiváveis por conta da radiação. Além disso, 1/4 das florestas bielorrussas também foram contaminadas pela nuvem radioativa, e atualmente cerca de 1 milhão de pessoas vivem em território contaminado. O governo bielorrusso, inclusive, estimou que entre 1986 e 2016, o prejuízo econômico causado pelo acidente de Chernobyl foi de aproximadamente 235 bilhões de dólares. Somente o governo bielorrusso gastou cerca de 18 bilhões em medidas emergenciais causadas pela disseminação da radioatividade. No caso da Ucrânia, 7% do seu território foi afetado. No caso do território russo, 1,5% foi atingido. O impacto do acidente na economia desses países foi gigantesco. Até 2006, o governo ucraniano gastava de 5% a 7% do orçamento do país com despesas relacionadas a Chernobyl. Já a Bielorrússia, somente em 1991, gastou cerca de 22,3% do orçamento do país com consequências do acidente nuclear. As estimativas feitas por cientistas apontam que a região de Chernobyl deverá permanecer inabitada por até 20 mil anos, até que se torne segura para a habitação humana. Apesar disso, existem evidências que apontam que algumas pessoas voltaram a morar na chamada zona de exclusão. A cidade de Pripyat, o local no qual estava a instalação, foi abandonada e hoje é uma cidade fantasma. Passados mais de 30 anos do acidente, as imagens mostram que a natureza retomou seu espaço na cidade abandonada. Existem evidências que apontam que a quantidade de animais presentes na zona de exclusão aumentou consideravelmente por causa da pequena presença humana. Existem estudos que apontam que até 2005, cerca de 6 mil crianças desenvolveram câncer de tireoide, em consequência da exposição à radiação. Existem também evidências que apontam um crescimento na taxa de doentes por leucemia. Novos estudos nesse sentido ainda apontaram que a incidência de câncer de tireoide em crianças aumentou 40 vezes desde a explosão. Em adultos, a taxa aumentou em até 7 vezes. Além das doenças, o impacto psicológico do acidente foi gigantesco sobre milhares de pessoas que perderam tudo repentinamente e foram obrigadas a abandonar suas vidas. Vários estudos sugerem que, entre aqueles que passaram por eventos traumáticos como o acidente de Chernobyl, o índice de ansiedade é maior. As consequências psicológicas causadas pelo acidente de Chernobyl foram identificadas como parecidas com as daqueles que passaram por acontecimentos extremamente traumáticos, como o bombardeio atômico sobre Hiroshima e Nagasaki. Até hoje não se sabe a quantidade de pessoas que morreram por conta do acidente de Chernobyl, e esse é um dos assuntos mais polêmicos quando se fala do acidente. De toda forma, existem estudos que sugerem que até 2006, cerca de 4 mil pessoas tenham morrido em consequência do acidente. Mas existem estudos que sugerem números de mortes bem mais elevadas. Alguns estudos sugerem 9 mil, 16 mil, alguns até 60 mil pessoas mortas. Também existem estudos apontando a morte de até 90 mil pessoas por causa do acidente. A verdade é que nunca se saberá ao certo quantas pessoas morreram. Até hoje, o acidente de Chernobyl é controverso, envolto de mistério e ainda bem mal explicado. O desastre também foi um divisor de águas, tanto na Guerra Fria quanto na história da energia nuclear. Ainda hoje subsistem dúvidas sobre as causas do acidente. Sabe-se o que aconteceu, mas não por que aconteceu. Os relatórios e estudos sobre o acidente repartem as responsabilidades entre a concessão defeituosa do reator, as condições deficientes em que o teste foi realizado
e a falta de preparação técnica da equipe técnica da central. O desastre de Chernobyl também teve outra repercussão. Seu preço econômico e político apressou o fim da União Soviética, estimulou o movimento global contra o uso da energia nuclear. Hoje, Chernobyl atrai turistas intrigados com sua história e os seus riscos. Mas, embora Chernobyl seja o possível símbolo do fim da energia nuclear, a Rússia nunca abandonou seu legado ou mesmo sua tecnologia. No ano de 2019, soube-se que ainda existiam 11 reatores RBMK em operação na Federação Russa.